o assunto é finanças, a mulherada não se interessa tanto. Embora a gente esteja aqui para mudar isso. Mas quando o assunto é a saúde financeira dos filhos, aí tudo muda. Então hoje, em homenagem ao Dia das Crianças, vamos falar sobre como investir melhor para os filhos, para o futuro dos nossos filhos. Vamos falar sobre isso. A coisa mais legal de se investir para o futuro dos filhos é que o futuro ainda vai demorar bastante. A gente tem muito tempo até que isso aconteça, até que eles vão para uma faculdade, ou pensem em aposentadoria, ou queiram comprar um imóvel e seguir adiante a vida, né? Então, sempre que a gente fala de futuro de investimento para filhos, a gente pensa em um investimento que a gente tem muito tempo pela frente. E quando a gente tem muito tempo pela frente, o que é importante se atentar é ao efeito dos juros compostos. E para ilustrar isso, eu vou contar uma história que quem me contou foi o Nélio, o nosso sócio responsável pela área da Nord de planejamento financeiro. O Nélio, para quem não sabe, é um matemático. Inclusive aqueles matemáticos bem nerds que sabem tudo e é daqueles que acham, inclusive, que matemática pura é uma arte. Vai entender. Mas o Nélio conta que antigamente existia um matemático muito sábio que, para resolver um problema de grande depressão de um rei depois da morte de um filho, criou o jogo de xadrez. Olha só que interessante. E ele jogava com esse rei o jogo de xadrez, o rei ficou super empolgado, super animado com esse jogo, passou a jogar bastante e se curou da depressão pelo interesse que tinha no xadrez. O rei, muito agradecido a esse sábio, virou para ele e falou assim: você pode escolher um presente, diga o que quiser que eu vou te dar. Pois o sábio falou: não precisa, eu faço isso de bom grado, não quero. Mas o rei falou assim: não, você pode escolher. Então o sábio, muito sábio, matemático, disse: já sei, vamos fazer o seguinte, você vai me dar 1 grão de arroz para cada quadrado do jogo de xadrez, mas a cada próximo quadrado você dobra a quantidade de arroz. Então no primeiro quadrado tinha 1 arroz, no segundo quadrado tinha 2 arrozes, no terceiro tinham 4 e assim ia. E ele falou assim: é isso que eu quero, grãos de arroz. E aí o rei falou assim: nossa, tem certeza que é isso que você quer? Poxa, tá bom, né? Se você quer arroz, beleza. E ordenou que os matemáticos do palácio calculassem, afinal, quantos grãos de arroz teria que dar para aquele homem. No final, eles fizeram as contas e era mais de 1,8 grãos de arroz. Olha que absurdo. Por que isso? Pelo fato de você dobrar sempre. E Nélio conta, elucidando inclusive os próximos números, como 1, 2, 4, 8, 16, 32. No começo parece que aquilo não anda, né? Mas depois vai 64, 128 e já tô perdendo a conta. E quando você vai perceber, entrou no jogo o quê? A famosa bola de neve. Até que chega num valor que começa a dobrar para um número tão grande que empilha tudo, faz a grande bola de neve. Isso para o Nélio explicar o quê? Que os juros compostos funcionam exatamente como esse processo de bola de neve. No começo, você vai investir um pouquinho e vai render um pouquinho. E esse valor que você vai investindo fica parecendo que não vai chegar a lugar nenhum. Nossa, mas é tão pouco. R$100, R$50, R$10. Mas quando você compõe isso ao longo do tempo, esse efeito, né, de juros sobre juros sobre juros sobre juros, chega uma hora que dá aquela grande explosão, aquele efeito exponencial que leva tudo ao infinito.
que no final é o que a gente quer, ser muito rico, né? Então eu vou mostrar essa tabelinha aqui para vocês. Isso é uma tabela de aportes mensais de R$ 500 com uma rentabilidade real, ou seja, já descontando a inflação, de 5,5%. Neste cenário, eu aportando R$ 500 por mês, eu vou demorar 12 anos para chegar aos primeiros R$ 100 mil, tá? 12 anos. Mas, por conta do efeito bola de neve, dos primeiros 100 mil para o segundo 100 mil, eu só demoro 7 anos. E para os próximos 100 mil, só demoro 5 anos. E depois 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. E aí eu cheguei ao meu milhão. Ou seja, começa a entrar num jogo muito mais a paciência que você vai ter para esperar esse efeito de bola de neve acontecer e você rumar para uma rentabilidade exponencial, do que você pensar, R$ 500 por mês não vai fazer tanta diferença. Faz muita diferença. E quando a gente pensa em investir para os filhos e quando a gente pensa que falta tanto tempo assim para a gente usar, faz toda a diferença você usar a bola de neve ao seu favor, tá? Então, investir para os filhos é sobre isso. É sobre você garantir para eles o mais rápido possível esse efeito dos juros compostos. Outra coisa que é muito importante quando a gente pensa no efeito bola de neve e no investimento tão longo assim. A casca que você vai usar para fazer o seu investimento faz toda a diferença. Por exemplo, tem várias formas de eu investir no Tesouro Selic, sabia? Eu posso investir via Tesouro Direto, por um título, por exemplo, de vencimento de 5, 10 anos. Eu posso investir via Fundo Tesouro Selic Simples, que come cotas, imposto de renda de 15% a cada 6 meses. Eu posso investir via uma ETF. Então, tem diversas formas de você investir no mesmo ativo. E cada uma dessas formas vai impactar na sua rentabilidade final. E essas diferenças vão se dar principalmente por conta da tributação, que em cascas diferentes vão ter formas diferentes. Então, por exemplo, qual é o título que mais beneficia o efeito bola de neve porque não cobra imposto hora nenhum? Os títulos isentos, né? Então, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura. Mas esses títulos, você está correndo risco de crédito, né? Então, você tem que analisar, eu vou investir no CRA de quem? Eu vou investir na LCI e LCA de quem? Então, você tem que fazer uma análise de crédito. Se você está começando agora e ainda não sabe se tem crédito bom, se tem crédito ruim, já viu o seu amigo investir em crédito privado e a empresa não pagar, tá muito em dúvida quanto a isso, talvez essa não seja a melhor forma de você começar, apesar de tributariamente ser a forma mais eficiente. A segunda forma, que tributariamente é a mais eficiente, são os fundos de previdência. Os fundos de previdência, eles têm uma tributação mínima que chega a 10% depois de 10 anos. Então, se você investe num fundo de previdência e fica mais de 10 anos, você vai pagar no final das contas um tributo mínimo de 10%, tá? E qual é a diferença? A diferença é que ao invés de você ficar a cada 6 meses cobrando imposto de renda e prejudicando o seu efeito bola de neve, os grãozinhos de arroz, você acaba deixando todos os grãozinhos de arroz lá e eles vão cada vez mais dobrando e fazendo efeito bola de neve. Então, tirando os títulos isentos, os fundos de previdência são os mais tributariamente eficientes, porque quando você compara com outros investimentos, um Tesouro Selic, um investimento de renda fixa normal, depois de 2 anos, a tributação mínima dele é 15%. Então, 10%, né, de tributação mínima depois de 10 anos é menor do que os 15%. Então, você tem esse benefício de pagar menos imposto de renda e ter aí a sua bola de neve, tá? Então, essa é, digamos assim, a segunda forma mais eficiente de investir, por exemplo, para os seus filhos.
Mas o fundo de previdência, ele é só uma casca. Ele é só um fundo, uma estrutura. Você tem que colocar o fundo de alguma coisa lá. E é aí que o bicho pega na previdência. Porque você pode colocar um fundo que invista, por exemplo, em Tesouro Selic ou em outros ativos de renda fixa, mas ele vai cobrar uma taxa de administração. Se essa taxa de administração for acima de 1%, por exemplo, ao ano, e muitos fundos de previdência têm essa taxa acima de 1% ao ano, você acaba compensando essa diferença de tributação, tá? Porque o fundo de previdência vai cobrar esse 1% pro rata, né? Tirando aí alguns grãozinhos de arroz da sua bola de neve. Então, tem que tomar cuidado com qual é o fundo de previdência que você vai investir, tá? Ele tem que ser um fundo com taxa de administração baixa, de um gestor bom. Se ele for fazer gestão ativa, tem que ser um gestor excelente. Então, Marília, tô começando agora, não sei escolher um bom fundo de previdência, não sei exatamente se o fundo, como analisar esse negócio de taxa de administração. Então vamos para a terceira opção. A terceira opção vai cobrar esse IR mínimo de 15% depois de 2 anos, que são os outros títulos tradicionais de renda fixa. Então tem os isentos que cobram 0, tem o fundo de previdência que chega no mínimo a 10 e tem os títulos tradicionais de renda fixa que começam no 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento em até 6 meses e terminam em 2 anos com 15%. E aí você vai investir em quê? Aí você vai investir em títulos de renda fixa e da forma mais segura possível, você pode investir em Tesouro Selic do Tesouro Direto. Até R$10.000 você vai ser isento, inclusive, da taxa da B3 de 0,20, tá? Acima de R$10.000 você vai começar a pagar o 0,20% ao ano. Esse 0,20% ao ano tira uns grãozinhos, né? Além do imposto de renda, tira uns grãozinhos de arroz da sua bola de neve. Então, o que você tem que fazer para tirar o mínimo possível de grãozinho de arroz? Selecionar o Tesouro Selic mais longo que você conseguir, tá? Por quê? Porque daí você vai tendo os efeitos compostos da taxa de juros e no final você paga o imposto de renda e paga a taxa da B3, tá? Isso também ajuda no efeito dos juros compostos. É uma forma super legal de fazer. Outra forma legal de fazer são os ETFs de renda fixa. Os ETFs de renda fixa são fundos, né, que também investem em renda fixa e tal, e são negociados em bolsa. Mas esses fundos têm taxa de administração. Algumas mais baixas, né, 0,20, por aí, algumas mais altas, 0,5%. Então, no caso das ETFs, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho a forma mais simples, prática, transparente, sem risco, é usar o Tesouro Selic do Tesouro Direto, tá? Eu acho realmente uma das formas mais fáceis de se investir em renda fixa. Se você não conhece como funciona cada fundo, se você não conhece sobre o mercado de crédito privado, não consegue se beneficiar da isenção do imposto de renda, enfim, essa é a forma mais transparente que vai garantir um bom efeito de bola de neve. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro da economia, né? Você está emprestando para o governo, quer dizer, mais seguro que isso não existe. Por conta de ser um título que só paga imposto de renda e taxa da B3 no final, no vencimento do título, ou no resgate antecipado, mas no caso dos filhos você não vai resgatar antecipadamente, você vai ter garantido aí o seu efeito de bola de neve. Outra coisa que sempre me perguntam quando eu falo de investimento para filhos. Marília, e o Educa Mais? O Educa Mais é um título do Tesouro Direto que você vai aportando nele. Ele é como se fosse um IPCA+, né? Ele te reajusta a inflação, ao contrário do Tesouro Selic, que rende sempre Selic. A Selic pode estar boa, pode estar alta ou pode estar baixa, enfim, mas é sempre um valor positivo. O IPCA+, vai te render um juro, por exemplo, hoje está 7,5%, mais a inflação. Se a inflação for maior, ele vai render mais, se a inflação for menor, ele vai render menos. Qual a diferença do Educa Mais? No Educa Mais, se você compra um título, por exemplo, para 2040, quando chegar em 2040, que é a data de conversão, você passa a receber mensalmente esses fluxos durante 5 anos.
tá? E depois de 5 anos acabou, zero dinheiro. Então vamos supor que você esteja pensando na faculdade dos filhos. O Educa Mais é uma ótima solução. Você vai ganhar aí você vai render aí os seus IPCA mais 7,5, né? Até a data de conversão. Chegou na data de conversão, você vai recebendo mensalmente aquela renda para você poder fazer os seus pagamentos aí de uma faculdade, enfim, vou mandar meu filho para fora, então você tem mensalmente aí o dinheiro separadinho. Eu acho essa uma estratégia clara, né, transparente, é muito fácil de entender, então eu gosto sim bastante dessa estratégia. Agora, ela só funciona se você tem esse período de 5 anos que você precisa do dinheiro, né? Se você precisa por 20 anos, por exemplo, porque você está falando de aposentadoria, alguma coisa assim, aí você pode usar o Renda Mais, ao invés do Educa Mais, mas todos esses no Tesouro Direto. E se você não souber exatamente quando você vai usar, vai no Tesouro Selic. Você vai receber no Selic, hoje a Selic está em 15%, então você vai receber uma taxa bem alta e ao longo do tempo a Selic vai tendo suas oscilações, mas no Brasil a taxa Selic em média, né, é uma taxa bem alta e você vai ter o seu efeito bola de neve garantido. Ai, Marília, mas ainda assim eu tô com dúvida de como calcular os aportes que eu tenho que fazer para chegar a um determinado valor. Eu quero saber de repente mais sobre investimentos um pouquinho mais arriscados, ou então eu quero fazer um planejamento mais completo. Horas, então eu vou deixar com vocês o contato do Nélio, o nosso sócio matemático super incrível, que é o responsável por essa área de planejamento financeiro. E ele consegue fazer um planejamento bem completo para vocês, para o filho de vocês ou até mesmo para vocês. E aí sim você vai ter todas as variáveis que você precisa na mão para fazer um planejamento impecável para o seu futuro e o futuro dos seus filhos. E é isso, pessoal. Muito bom Dia das Crianças para todos. Que os nossos pequenos não parem de crescer, assim como os nossos investimentos. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.